Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje é um vídeo mais focado no método ABR. Eu vou fazer aquela atualização de stakes de acordo com a minha banca, porque é legal que os alunos acompanhem esse tipo de vídeo para tirar cada vez mais as dúvidas, para cada vez ter mais prática nessa movimentação que eu faço aqui. E também vou aproveitar para tirar uma dúvida de uma aluna que é uma dúvida bem geral, tá? Muita gente já perguntou isso e eu respondo de forma individual, né? Como é uma coisa mais generalizada, espero que vocês entendam também o que eu acho sobre o martingale na próxima análise, tá? Eu até fazia uns vídeos que era o Drops Trader Binário. Eu pegava lá uma pergunta de seguidor, fazia esta resposta em forma de vídeo que ajudava a responder dúvidas de outras pessoas que poderiam ser iguais. Vou até voltar a fazer esse tipo de vídeo, beleza? Mas vamos primeiro ao fechamento aqui do método ABR e também a atualizar as minhas stakes, beleza? Vamos lá, galera. Eu tô aqui, ó. Primeiro a minha banca de impulsionamento, tá? Aquela que eu faço análise de bot, bot de análise automática, impulsionamento manual e o método ABR. Quantas entradinhas que eu peguei aqui em uma média de... Eu vou fazer a média geral, tá, gente? Ó, 0,34 que eu pego aproximadamente. Vou colocar 0,34 para ficar mais rápido. Aqui, uma entradinha aqui, ó, em 10 de 1 segundo, uma entradinha certeira. Aqui uma, duas, 3, 4, 5, 6. Ó, eu vou até parar a minha somatória aqui, por quê, gente? Aqui nós temos o seguinte caso. Quando você pega a volatilidade 10 até a 100, o lucro costuma ser o quê? Constante. Praticamente o mesmo lucro, porque você vai estar sempre aí, sempre o mesmo payout. Quando é uma win, um contrato aberto em bear ou bull, você tem que abrir sim para ver o log da informação, porque o lucro pode ser diferente. Eu já falei algumas vezes, quando você aposta na desvalorização do mercado bull, a sua porcentagem de lucro vai ser maior, porque você está indo contra o mercado, tá? E isso vai ficar cada vez mais evidente quanto maior for sua stake e maior for o tempo de contrato, tá bom? Ó, aqui, como eu tô entrando com uma stake de 0,38, talvez a diferença não seja muito grande, ó. No bear eu peguei 0,32 e no bull eu peguei 0,31. Por ser uma stake pequena, não tá dando tanta diferença, tá? Aí se eu venho nos lucros constantes aqui, tá dando 0,33, beleza? Então eu vou colocar no mesmo balaio. Vamos pegar aqui a média. Aqui a média de 0,34 vezes, vamos pegar aqui uma entrada aqui em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entradas, vezes 0,34, dá 3,74 dólares. Eu venho aqui, banca de impulsionamento, ó. Quantos dias que eu tô sem atualizar o método ABR? 28, 29, 30 e o dia 1º de julho hoje. Eu venho, divido isso por 4. Deu uma média de 0,93 ao dia. Eu coloco 0,93 aqui. Uma ótima movimentação, tá? Bem diferenciada aí dos últimos dias. Deu uma média aí de 0,70% ao dia, tá vendo, ó? Aqui, ó, 0,72%. Eu vou pegar esses mesmos 0,93. Como fechou o mês, pessoal, segunda-feira eu faço um vídeo de fechamento real. Hoje eu vou fazer apenas essa atualização de stake, tá? Então vou pegar esses mesmos 0,93, né? E vou jogar lá na minha planilha geral. Venho aqui no mês de junho. Aqui, ó. Mês de junho, a partir do dia 28, eu somo 0,93 nesses dias também. 0,93 mais 6,53. Vamos aí, 0,93 mais 6,53 vai dar 7,46. Aí eu pego aqui 39 dólares mais 0,93. Eu sei o resultado, eu tô só somando para ficar bem certinho, tá? Aqui 39,93 e 19,60 mais 0,93, 20,53, certo? Aqui fechei o mês de julho com 145%
de alavancagem de uma banca que estava 224, subiu para 549, mais detalhes segunda-feira, beleza? Vamos então colocar aqui, galera, no valor geral do impulsionamento da minha banca. Eu fechei com, vamos pegar aqui, precisa colocar no mês de julho, esqueci de colocar no mês de julho já, gente, vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui também 0,93. Eu começo o mês de julho com 529,43. Não, vou começar com 549,96. Aqui, ó, 549,96, tá? Então, eu já tô assim, ó, 549,96. Eu peguei 0,93, representou hoje que eu não fiz day trade, tá? Apenas 0,17% da minha banca, esse valor do método ABR, e eu tô fechando antes das 5 horas, tá? Beleza, fechei aqui. Vamos colocar o valor lá na banca total, 550,89. Pessoal, adoro fazer esses vídeos, mesmo que seja uma coisa mais nichada, mas os alunos devem adorar isso daqui, porque é um acompanhamento que eu faço que é para vocês seguirem também. Eu já dei algumas ideias aí já, lá no Instagram também, que eu tô criando o Discord, que é uma comunidade, tipo um Telegram e um WhatsApp bem mais robusto, onde a gente vai conseguir trocar muito mais informação. Eu sou aquele cara meio difícil de atendimento, né? Porque é muita coisa que eu costumo fazer. E eu tô fazendo até programa de pontuação lá. Alunos que também já entendem mais, que ajudarem a tirar dúvida do pessoal, vão ter pontos, vão ranquear e vão ter recompensas também. E eu falo até recompensa financeira, tá, gente? Que eu pegar e mandar dólar para a pessoa colocar no método ABR dela. Tô vendo um negócio bem legal, porque eu quero sim todo mundo sendo atendido. E às vezes eu não consigo ter esse tempo. Mas assim, tem o e-mail, tem o Instagram, tem tudo lá que eu tento responder o mais rápido possível e detalhar de forma personalizada, tá? Mas vai vir coisa bem legal aí. Então 550,89, venho aqui, ó, coloco 550,89 nessa minha banca aqui, 0,89, e aqui tá minha banca total, né? Comecei em maio com 100 dólares, que era 600. Opa, quanto tá o dólar hoje? Vamos mudar o dólar aqui, ó. Tá o dólar 5,30, né? Aprovou a PEC lá e você viu o dólar, né? Estourou. Da última vez que eu vi tava 5,31 ainda. Tava 5,31. Aqui, 5,31. Aí aqui, ó, comecei com R$696 e a banca atual tá 2.925, tá? Essa banca de alunos aqui. Então agora vamos colocar esse valor, pessoal, de 550,89 na minha planilhinha aqui no bloco de notas, que eu só vou colocar aqui 550,89. Opa, aqui 550,89, que vai ser a minha nova banca para fazer o cálculo em cima dela. Vou agora à banca independente. Aqui, pessoal, o que eu fiz na banca de alunos para quem deve ter percebido? Eu diminuí uma segurança no script do que estava antes. Como a minha banca aumentou, eu preferi aumentar também o meu risco no mercado. Eu diminuí a minha stake, que já estava acima de 0,70, coloquei de volta lá para 0,35, fiz o meu cálculo de novo. Agora eu estou o quê? Com segurança no script 15, 12 e 10 entradas. Antes eu estava com segurança 16, 13 e 9 entradas, né? Eu aumentei para 10 e diminuí uma segurança no script, beleza? A banca independente está da mesma forma, 16, 13 e 9 entradas. Vamos pegar aqui as entradinhas dela. Olha a diferença, gente, de apenas uma segurança que eu diminui no script. Enquanto lá, na banca independente, na banca de alunos, eu peguei 10, 11 entradas. Aqui na banca independente, ó, vamos ver. Ó, tá vendo, ó? 2 em M5, 3 aqui, a do M10, apenas 4 entradinhas que eu peguei na banca independente, devido à segurança de uma segurança só apenas. Então eu vou fazer isso aqui 4 vezes 0,45, isso me dá 1,08. Eu vou lá na minha banca independente, ó. Venho aqui segunda-feira eu faço aquele aporte de 10%, tá? Divido esse valor por 4, vai me dar 0,45 e eu jogo aqui na minha planilha, 0,45, copio, colo, copio, colo, copio, colo, beleza? Deu 0,15% esses últimos 4 dias. Tá bom, robozinho rodando lá para mim, puxando 0,15% ao dia do meu investimento.
tá ótimo, tá? Aqui já também foi atualizado, ó. Tô com 211 de início e já estou com 295 nesse momento. Segunda-feira, aportezinho de 10%. Vai ficar mais show de bola. Minha stake vai ser jogada mais para cima, beleza? Agora vamos para a banca de rendimentos, gente. Vamos lá. A do método ABR é a que eu gosto mais. Aqui, ó. Vamos pegar aqui a programação dela aqui. Ela pegou quanto em média, deixa eu colocar a média, tá 1,16. Aqui, como já tá um valor de stake mais alto, vocês vão ver que Bear e Bull vai sim ter diferença no lucro. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho 1,11 na volatilidade 10 de um segundo. E aqui eu tenho, ó, 1,12 nessa, tá? E essa aqui 2,42. Aqui ainda tá meio parelho, porque o time frame é de 1 minuto. Tem que pegar time frame maior. Deixa eu ver se é só M5. Beleza, só no M5. M5 aqui tá com 1,09, já diminuiu, tá? E é porque aqui ele entrou o quê, pessoal? Ele entrou em put no mercado de queda. Então o seu profit vai ser menor. Aqui o Bull, quanto que tá o Bull? Ele pegou 1,06. Por quê? Pegou menos também, porque ele está apostando na valorização de um mercado de alta. Aí o seu profit diminui. Aí se você pega uma entrada normal aqui, ó, ele vai dar o quê? 1,16. Entenderam? Você tem uma stake maior, tem um tempo de contrato maior, aí você vai começar a ver esse desequilíbrio no bear e no bull market, tá? Vamos fazer a soma aqui porque banca de rendimentos tem muita entrada. É 1,16. Vou fazer a médiazinha, tá, pessoal? Só para ficar mais rápido. Não vou ficar somando um por um. Ó, uma entrada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 entradas. Aqui eu vou fazer isso vezes 16. Olha o caso que aconteceu aqui, que costuma acontecer uma vez ou outra. Tá vendo um contrato aberto? Quando você entra, não foi feito martingueio. Isso aqui acontece uma vez ou outra. Um aluno ou outro também acontece isso daqui. Quando você manda a solicitação de abertura de contrato lá para o servidor da corretora, a corretora não responde esse contrato e você fica sem abrir, né? Você fica só parado no seu último loss. Antes, pessoal, um contrato a gente forçava com o método ABR. Vamos forçar a abertura. Só o que acontecia? A gente perdia a candle, a gente perdia a movimentação do mercado. Aí ao invés de você começar na próxima candle seguinte, que faz parte da estratégia, você pulava uma ou até mesmo pulava duas. E quando você pula uma candle que seria a sua win, meu, praticamente você começa do zero o método ABR e fica muito perigoso, né? Então a gente preferiu mesmo na programação do próprio ABR, quando não receber essa resposta, não forçar uma nova entrada logo em seguida. Infelizmente aqui tem que assumir esse loss, tá? A gente espera que na próxima versão do ABR que a gente está trabalhando, não tenha mais esse problema, ou diminua ainda mais. Por quê? Porque vai trabalhar aí com uma catalogação de TI, que é uns negócios lá que o programador entende, é uma linguagem mais técnica, mas a gente espera que, assim, já diminuiu muito do que ficar já nos próprios robôs lá, que fica dando stops, tem que ir lá dar um play, diminuiu demais. Mas isso aqui, uma vez ou outra, ainda acontece, tá? Então aqui eu pego o valor que eu tenho, ó, 18,56. Tiro 1,22, que foi prejuízo. Aqui, ó, tiro 1,22, fica 17,34. Dividido por 4, dá 4,33 por dia. Aí eu venho aqui, ó, 4,33 por dia. Essa de rendimento está lá embaixo, já há mais de um ano que eu tenho essa banca funcionando. E 4,33. Deu uma média de 0,14% ao dia essa banca. Aqui, aqui e aqui, certo? Aqui eu vou fazer o meu aporte semana que vem, no vídeo de fechamento. E depois eu vou fechar tudo bonitinho aqui, tá? Para que fique legal. Então eu vou jogar agora os valores atualizados lá na programação do método ABR. Deixa eu só atualizar o meu valor de banca. Aqui é 295,97 na banca independente. 295,97. E eu pego a banca de rendimentos também.
e o valor dela está em 3.102,52. 3.102,52. 3.102,52. Eu faço o meu cálculo agora, pessoal, em cima desses meus valores atualizados. Agora é aquela parte que eu vou utilizar a calculadora, tá? Então eu vou já dar um stop nesses robôs aqui. Deixa eu dar um stop neles. Aqui, banca de rendimentos parando. Deixa eu confirmar que não tem nenhuma abertura, nenhuma em aberto aqui. Já paro também. Venho aqui, deixa eu ver se tem alguma entradinha em aberto. Não tem. Já paro também, beleza? Parei todos os robôs. Vamos fazer agora o nosso cálculo aqui, galera. Vou na minha calculadora da plataforma Método ABR. Teve gente que tomou loss utilizando a calculadora de martingale normal ao invés de usar a calculadora do Método ABR. Isso é o que? Falta de atenção, gente. Você perder esse dinheiro usando uma calculadora errada, não dá, gente. Aqui o seu dinheiro está em risco, gente. Dá mais atenção aí para não perder dinheiro. Tava colocando um valor lá na calculadora, a normalzona de taxa fixa, para usar o Método ABR. Não é assim, eu não ensino isso. Vamos colocar aqui primeiro a banca de alunos. Banca de alunos aqui, vamos ver, 550 dólares e eu tava com uma stake de 0,38. Eu tenho 10 entradas agora. Então vou colocar 0,38 aqui. Se eu tenho 10 entradas no mercado, a minha faixa de valor está aqui, ó. Por quê? Entrada inicial mais 9, 10 no total. Eu posso aumentar essa minha stake porque eu estou com uma exposição de 466. Só que eu tenho 550. Dá para aumentar bem essa minha stake aí. Isso ajudou o quê, pessoal? Meu day trade manual. Ontem ou foi anteontem? Eu joguei aí o meu valor, ontem e anteontem eu peguei uns 70 dólares de banca aí, tava show de bola. Vamos colocar aqui 0,43. 0,43 vai para 528, posso aumentar ainda mais. 0,45 vou para 553, fica acima. Então eu coloco 0,44. Fica dentro, ó, 540 dólares. Então minha stake vai para 0,44. Venho aqui, 0,44. Vai ficar longo esse vídeo, hein, gente? Aqui, ó, alunos. Meu, não pode perder esse tipo de vídeo aqui, tá? Eu faço o curso Trader Consistente, mas também eu quero que dê certo para vocês. Se não, gente, eu virava vendedor de bot, tá? Eu saía criando robô, que agora eu sei criar também. Eu saía criando marketing em cima deles e só vendendo robô e dane-se vocês. Só que eu faço isso daqui para vocês também fazerem o negócio dar certo, tá? Então, acompanha. Quando eu faço esse tipo de vídeo, acompanha eles também, tá? Então, vamos lá. Agora vamos montar. Deixa eu só ver o que aprovou aqui, uma coisinha. Beleza. Depois eu vejo isso daqui. 295. A minha banca era 0,49, tá? A minha stake inicial aqui na banca independente. Agora eu posso readaptar. Só que a readaptação nessa banca aqui é mais devagar, porque só depende dela, né? E eu faço 10% no início do mês. Tava com 0,49, eu coloco aqui, ó, 0,49. Minha faixa de valor é aqui, porque ela tem 9 entradas no total. Se eu aumento 1 cent aqui, eu não acho que ela vai conseguir aumentar, vai ficar acima, tá vendo? 299. Então, segunda-feira que eu consigo aumentar essa minha stake, porque aí vai ter o meu aporte, tá? Então ela vai se manter a mesma stake de 0,49. Agora a banca de rendimentos, vamos lá. De rendimentos estava 1,22, né? A minha stake aqui, deixa eu só deixar aqui aberto, ó, 1,22, 11 entradas. Aqui 1,22. A faixa de valor tá aqui, tá? Porque é a entrada inicial mais 10. Agora eu tô com 3.102. Ele está com 3.078 de exposição ali. Se eu coloco 24 aqui, aí eu vou para 3.128. Não dá. Aí eu aumento 1 cent aqui. 3.103. Não dá. Vai ter que manter nessa daqui de 1,22. Mas vai chegar segunda-feira, coloco mais 50 dólares. Vou conseguir também aumentar minha stake, tá?
É assim que funciona a calculadora, gente. Vocês têm a aula no Trader Consistente e tem esses vídeos aqui que eu faço online para vocês entenderem, tá? Então aqui, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou fechar todas as minhas telas, tá? Eu fecho aqui, galera. Eu realmente faço o login novamente no meu site, tudo certinho para entrar novamente no método ABR. Então eu vou fechar aqui, vou abrir o curso de novo e já volto rapidinho. Vamos lá, pessoal, voltando aqui já no painel de alunos, tá? Eu vou acessar o método ABR aqui, ó, colocar método em prática. Aqui, pessoal, vocês podem ver que eu já coloquei os novos time frames, tá? Entrou o M30, H1, H2 e H4. Pessoal, eu não utilizo os time frames de 1 hora, por quê? Porque eu uso 3 alavancagens ao mesmo tempo. Se eu colocar todos os time frames aqui, pessoal, são 120 robôs por aba agora, se você quiser colocar. Existe uma limitação no seu navegador mesmo, do Google, do Mozilla, do Opera, que não dá para colocar todos esses 360 funcionando ao mesmo tempo no mesmo navegador. Se você quiser, você pode separar em diferentes navegadores. Como eu quero manter o negócio trabalhando certinho para estar sempre dando esse feedback, eu preferi o quê? Tirar esse H1 até o H4 das minhas operações e manter, esse daqui na banca de rendimentos, eu estou colocando até M30, tá? Aí os outros dois eu vou ver se eu consigo colocar até esse independente alunos. Vamos ver aqui. Vou efetuar os meus logins aqui, tá, gente? Agora eu vou cortar rapidinho e já volto com as 3 páginas. Beleza, então, pessoal. Já estou com as minhas 3 abas diferentes aqui do método ABR. E agora vou configurar os novos robôs. Primeiro aqui, a banca de rendimentos. Vou colocar 1,22 de stake inicial. E aqui eu já vou explicar a questão do martingale. Vou ativar o martingale. Agora vem martingale na próxima análise. Pessoal, martingale na próxima análise não me agrada. Por que não me agrada? Porque a minha estratégia não condiz com esse tipo de gale. A minha segurança no script, ela é muito grande, né? Eu coloco 16, 13 às vezes, né? Nesse caso da banca de rendimentos, a minha segurança é 14 no script. Se eu coloco martingale na próxima análise, o robô, caso tenha um loss na stake inicial, vai ter que novamente o mesmo ativo ter aí a condicional de 14 para abrir um novo contrato no mercado. Isso pode demorar muito tempo, é o mesmo ativo que tem que repetir a mesma entrada. Vocês podem ver que quando eu mostro aqui o meu histórico, dificilmente você vê um robozinho com 2 contratos abertos, mas é isso que vai ter que acontecer no seu caso. Se você coloca lá segurança 16 e coloca martingale na próxima análise, vai lá volatilidade 50 de M10 ainda fazer uma entrada, beleza, você pega um loss. Gente, para ter uma nova entrada depois de segurança 15 no mesmo ativo e você ainda correu o risco de tomar um loss novamente, gente, não faz sentido para mim essa estratégia. Se você quiser utilizar uma segurança mais baixa no script e colocar martingale na próxima análise, a sua próxima entrada será mais rápido. Mas sempre equilibrem isso, pessoal. Se você começa a tomar loss no martingale da próxima análise, lembrem-se que você está comprometendo a sua banca, que você vai tomando loss ficando negativo. Aí você entra aqui novamente, toma mais um loss. Lembre-se que você tem outros robôs trabalhando para você. Se você começa a tomar um loss aqui, tomar um loss ali, de repente a sua banca pode não ter mais saldo para fazer um martingale baixo em um ativo. Por isso que eu uso só martingale contínuo. É para sair na própria operação. Coloco uma segurança grande, tá? No meu script e martingale contínuo. Mesmo que você coloque uma segurança mais baixa no script, você vai ter esse risco aí. Ah, vou tomar um loss aqui na volatilidade 10 de 1 minuto. Beleza, tá ali, tá tranquilo por enquanto. Ele volta no mesmo ativo, fazendo uma entrada, toma um loss de novo.
mas você tem mais outros 60 robôs trabalhando para você. Você vai tomar um loss lá no M5 da volatilidade 100. Você vai tomar um loss lá no M15 de volatilidade 10 de 1 segundo. E assim você vai acumulando loss separados que vão comprometendo a sua banca no geral. Aí se você precisar de 10 dólares apenas para sair, no terceiro Gale, que seria fácil, você não vai ter mais esse valor. Então cuidado com o martingale na próxima análise. Eu coloquei por pedidos do pessoal, não porque eu uso, tá? Porque eu não uso e não gosto. Minha estratégia se resume a fazer isso daqui. É colocar martingale contínuo com uma segurança alta no script, beleza? Então vamos colocar aqui divisor 100, número de gales 10, todos os time frames? Não. Vou colocar aqui M1, M3, M10, M30, M2, M5 e M15, tá? São esses mercados que eu trabalho na banca de rendimentos. Qual a segurança na banca de rendimentos? 14 e 12. Vamos colocar aqui 14. Esse tá longo esse vídeo, hein, gente, mas é realmente aqui para vocês cada vez pegarem mais prática, tá? Porque depois que eu separei ainda mais, né, eu coloquei o método ABR em separado, o pessoal, tem muita gente entrando pelo método ABR. Aí isso daqui para eles deve ser bom também estar olhando, né, gente? Para quem tem só o método ABR, que é mais focado nessa automatização, esses vídeos aqui tem que estar assistindo sempre. Salvei a configuração, dei play. Começou a carregar aí. Vamos esperar carregar todos. Aí nos outros lá eu coloco só até M15, tá, gente? Para que não dê para que não fique tão carregado. Para você que usa apenas uma aba, gente, não tem problema colocar todos os time frames não, tá bom? Aí não tem problema. Vamos ver aqui, carregou todos. Beleza, carregou todos. Vamos agora colocar a banca independente. Venho aqui, ó. Quanto que é a minha stake na banca independente? 0,49. Aqui 0,49. Ativar Gale. Não faço Gale. Opa, ali eu desativei, né, gente? Não coloquei ativado não, né? Gale na próxima análise. Opa, opa. Opa, coloquei, ó. Deixei lá ativado. Fiquei até pensando aqui. Deixei ativado o Gale na próxima análise e esqueci de tirar. Mudo a configuração, ó. Gale na próxima análise eu tiro. Isso aqui para mim não dá não. Agora sim, salvo a configuração. Dou um play novamente. Deixa carregar de novo. Eu tinha esquecido aqui. Fui colocar na banca independente e lembrei que eu tinha deixado azulzinho. Vamos esperar carregar todo certinho. Para eu já configurar o outro. Aqui já está carregando, beleza? Nanã. Até o M30 agora. Deixa eu configurando o outro aqui. Divisor 100%. Número de gales 8, porque esse tem 9 entradas no mercado. Esse vai de time frame M1 até M15, tá? Aqui minha segurança nele, 16, 13. 16 até o M3. Aqui 16, 16, certo? E 13 nos outros 3. 13, 13 e 13, certo? Vou dar aqui um salvar configurações também. Deixa eu ver como é que tá aqui. Já carregou todos no de rendimentos aqui, nananã, beleza. Venho aqui, dou um play também na minha banca independente. Já começou a carregar aqui. Galera, cada negocinho desse é um robô. Aqui o vídeo hoje. Isso aqui, gente, no Discord, a gente vai ter canal para conversar por texto e vai ter canal também para conversar por voz. Vai ser muito bom para tirar dúvidas mais rápido ainda. Tem até como fazer videoconferência, 10 pessoas na mesma salinha. Vai ficar show de bola, gente. Eu estou fazendo um negócio aqui para não ter mais reclamação. Eu faço acompanhamento pra caramba. Mas agora esse Discord aí, dando certo, vocês vão ver que vai ficar muito bom. Agora vamos para a banca de alunos. Eu só não coloco todos os time frames porque são muitas alavancagens mesmo, tá, gente? Aí eu coloco 0,44 aqui. Ativo o Gale. Divisor 100. Número de Gales, 9. Por quê? Porque agora eu tô com 10 entradas nessa minha banca aqui. Coloco aqui do M1 ao M15, tá? Aí você vem aqui e coloca segurança 15 e 12. No meu caso, na minha banca. Pessoal,
O trader, o nome do curso é Trader Consistente, gente. Não é trader dependente. Tem gente que quer que eu configure a banca da pessoa no método ABR. Eu não faço isso, tá? Eu sou um cara que não dou murro em ponta de faca. Eu já fiz isso, a pessoa perdeu e depois a culpa é minha. Não faço isso. Eu deixo a minha configuração bonitinha. Faço tudo isso aqui para quem quiser seguir, mas eu configurar a sua banca, você comprou o curso errado. É trader consistente, não trader dependente, tá bom? Então é 15 quanto aqui? 15,12. 15,12. Aqui, 15,12. Aqui é para você aprender, pessoal, não é para depender de ninguém. Desde o início, esse é o meu objetivo aqui no YouTube com vocês, no Trader Consistente, é vocês aprenderem uma coisa e não ficarem dependentes, não ficarem engessados, tá? Salvar configurações, tudo certinho aqui, sem gale na próxima análise, play. Esperar carregar, aí eu já fecho o vídeo porque já tá muito longo, tá, gente? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui acontece agora, gente, porque já tem muito robô e eu demorei para colocar essa outra faixa. O que eu faço aqui? Eu fecho essa tela, tá? Abro novamente, logo novamente, porque já tem muito robô funcionando. Como eu estou demorando aqui para colocar para funcionar, aí pode ficar assim porque eu faço muita alavancagem. Eu fecho aqui, volto aqui novamente, faço o meu login, vou cortar e já volto. Pronto, pessoal, voltando aqui, ó. Conta real aqui. Eu abri um novo navegador do Opera, tá, gente? Só para não dar esse problema de novo, tá? Porque são muitos robôs ao mesmo tempo. Caso dê com você esse problema de estar faltando carregar ativo, você abre um novo navegador e divide isso, tá? Aí você vem aqui, 044, ativar Martingale, divisor 100. Essa é minha banca de alunos, tem 9 gales. Coloco aqui meus 6 mercados, tá? 6 ativos. Coloco aqui 15,12, que é a minha segurança hoje da banca de alunos. Aqui 15,12. 15,12. Aí dou um salvar configurações e um play. Aí vai carregar, vamos ver. Aí, ó. Começou a carregar. Meio que eu dividi o fardo em navegadores diferentes, tá? Eu posso fazer isso daqui, gente, até mesmo carregar todos os 120 robôs em janelas diferentes. Vai uma janela para a banca de alunos, uma janela para a banca independente e uma janela para a banca de rendimentos. Mas eu mesmo tenho uma ciência que vai ter muito robô, gente, muito robô operando ao mesmo tempo, tá? Às vezes isso pode causar um delay, pode ficar mais complicado. Para você que usa lá o plano mínimo da VPS R$ 49,90, dá para carregar uma página completa com 120 robôs sem problemas, tá? Vai vir aí a VPS do próprio método ABR, você vai conseguir fazer também, carregar todos os robôs em uma única página, não tem problema. Tá vendo que ele demora mais para carregar os bots aqui? Que já tem muito robô operando, né? Daqui a pouco ele termina de carregar os robôs aí. Antes que dê mais tempo aí, que o vídeo fique mais comprido, queria só que ele carregasse um pouquinho mais, tá? Vamos ver se ele carrega mais aí, tá vendo? Ele tá numa escadinha aqui. Aqui ele tá faltando 2, aqui tá faltando 3, aqui tá faltando mais. Vamos aguardar ele carregar. Aí já carregou mais um aqui, tá vendo? Ele vai carregando aos pouquinhos, tá vendo? Ó, aqui já tá completando. Beleza, o que eu fiz aqui? Dividi o fardo só. Coloquei a banca de alunos em um Opera separado, que tá a minha banca independente e a minha banca de rendimento, tá? Então aqui tem um robô, aqui tem uma aba e aqui são duas abas. Aqui tem duas abas, ó. E aqui no outro tem a minha banca de alunos, beleza? Então já configurei todos os meus robozinhos aqui para segunda-feira vir e fazer o fechamento geral do mês de junho, beleza? Então aqui, galera, o que eu vou passar mais de recado? A dúvida foi tirada, né? Do Martingale na próxima análise. Eu não uso, eu não gosto. Não faz, para mim, não faz realmente sentido você ficar comprometendo a sua banca com loss aqui, um loss ali. De repente você precisa do seu saldo para sair de uma sequência de loss em um dos robôs. É melhor você entrar na operação
e já definir a sua saída dela no mesmo momento, tá? No mesmo, na mesma operação, do que você ficar deixando diversos possíveis loss separados, tá bom? Então vamos agora, mais nada, agora tá tudo certinho. O Sniper eu deixei trabalhando aqui, aquela entradinha única, não pegou hoje também. Ontem não pegou, hoje já é 5h30, não pegou ainda. Mas é isso aí, hoje eu não fiz praticamente nada de day trade. Fui fazendo umas coisas pessoais aí, voltei, tô fazendo vídeo. Mas é aquilo, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Eu quero colocar logo o meu conteúdo de bolsa de valores aqui no Trader Consistente, mas vai aparecendo tanto projeto, tanta coisa boa para eu passar para vocês antes, que tem a ver com opções binárias, que eu acabo adiando esse meu projeto, né? Porque hoje eu postei lá, eu recebi agora em junho, só de dividendos, gente, foi R$ 6.300. E eu tenho, entre ações e fundos imobiliários, eu tenho em torno de 400 mil investidos só. Qual o imóvel que você pega, compra por 400 mil, que você vai receber um aluguel de 6.300? Não tem. Mas é aqui, eu estou falando para não investir em imóvel? Claro que não. Eu sou daquele que fala para você dividir seus ovos em diferentes cestas, né? E é o que eu quero mostrar aqui para vocês no Trader Consistente. Colocar um valorzinho ali, ó, em ação, ali em fundo imobiliário, ter esse rendimento passivo, ter sempre seu investimento diversificado, que você vai ver que vai fazer muita diferença no seu day trade, tá? Mas isso é assunto para outros vídeos. Vamos finalizar porque já está cumprido, beleza? Então é isso, pessoal. Boa sexta-feira, bom final de semana. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou lembrar de fazer aquele Drops Trader binário que eu pego lá uma pergunta e faço em formato de vídeo a minha resposta, que aí ajuda mais pessoas também, beleza? Grande abraço aí, até mais, tchau!